Oi, oi, tudo? Vou fazer igual a doutora Rosângela. Oi, tudo? Vou dar um tempinho aqui para ver quem vai aparecer, que agora eu sou dessas. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Hello, amores! Hello, Iris! Tudo bom, amor? Hello, Sérgio! Sejam bem-vindos na minha casa outra vez. Eu não vou fazer café hoje, porque meu marido acordou antes de mim e fez. Meu marido já fez café. E aí, ontem... Oi, filha! Ah, que delícia ver vocês aqui. Gente, ontem... Você sabe que aquela live que eu fiz ontem, eu assisti ela umas 4 vezes. Da mesma forma que tem vezes que eu gravo o vídeo, eu acho que não ficou legal, que eu não quero nem assistir. Quando eu acho que tá interessante, gente, olha como já mudou a energia, entendeu? De ontem pra hoje. Ontem tava o dia cinza, o silêncio, ninguém queria falar, sabe? Tava todo mundo quieto na ressaca. E hoje já mudou a energia, né? Até o tempo já melhorou. Bom dia, amores. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Então, você viu, Iris? Cara, aqui assim, tá mais ou menos, né? Tem umas nuvens, mas tá sol. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Também, porque eu pensei assim, cara, de verdade, a consciência que eu tive ontem sobre o tempo ser um resultado da energia coletiva, eu acredito muito nisso. Ficou muito forte em mim isso, sabe? Desde ontem. Porque hoje, quando eu vi o sol, eu pensei, olha como já mudou a energia. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Olha como já mudou a energia. Então, sim, nós temos esse poder, sabe? E aí eu fiquei assim me questionando. E por que domingo, meu gato encostado aqui, assustou, bem? Assustou, amor. Que eu fiquei pensando assim, por que então, quando eu vi a previsão do tempo, eu vi só o domingo que era sol, e depois o resto da semana era todo tempo feio, na segunda tempo feio. Porque domingo, essa foi outra consciência que eu tive. Domingo tinha uma energia de esperança no ar, né? Por mais que tivesse todo mundo com o cu na mão do que ia acontecer, existia uma energia diferente, uma energia de, sabe? As coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, uma possibilidade estava ali, sabe? Então por isso que estava um dia lindo, gente. Domingo foi um dia lindo. Aí ontem aquela coisa, né? Por causa da ressaca. E aí falando da ressaca, a minha irmã mais velha, a Patrícia, ela fez uma analogia sobre isso que eu adorei e eu quero contar para vocês. Ela falou assim, eu estava assistindo a sua live e tudo que você estava falando, ela falava assim, eu sou desse jeito, eu tô assim, eu tô com esse pensamento, eu desejei, ela falou, desejei que a gasolina subisse para R$ 10, desejei que o saco de arroz fosse para 35. Eu falei para ela, e você acha que se isso acontecer, você não vai pagar o pato? Você também não vai pagar do teu bolso? Entende? Ela, pois é, eu sei. Mas assim, a raiva tomou conta. Eu tô na ressaca, ela falou, eu tô assim, ó, o sentimento que eu tô aqui, sabe quando a gente bebe pra caramba num dia, no outro dia acorda com aquela ressaca moral, além da física, aí fica só repensando tudo que aconteceu no dia anterior, todas as merdas que falou, que fez, e aí fica só no chantinon, no engove, pra ver se melhora, aí mais tarde toma uma canjinha, sabe? Vai dando aquela sentada, e aí, nisso que ela mandou, devia ser, sei lá, 1 hora, 1 e pouco da tarde, eu acho, que ela tava indo trabalhar, ela falou assim, eu estou me permitindo estar nessa energia. Ela falou, eu tô nessa energia, mas deixa, eu vou curtir isso aqui hoje, sabe? Consciente daquilo. E eu tô aqui só no meu chantinon, no meu engove. E depois, quando foi de noite, ela falou, eu já melhorei. Ela falou, tô na canjinha agora. Ela falou, sabe aquela coisa, tipo assim, ai, não tem esperança, eu nunca mais na vida vou beber, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais me envolver com isso. Ela falou, só que eu sei que é amanhã, que é hoje, né? Ela tá com outra energia renovada e já querendo falar de novo e beber tudo outra vez, sabe? Então, eu adorei essa analogia que ela fez sobre essa sensação que nós vivenciamos ontem, né? E aí eu lembro que eu falei pra vocês assim, sobre o santuário. Então, hoje, eu vou ensinar vocês a criar o santuário de vocês. E como eu escolho continuar colocando as voadoras
lá no YouTube, eu vou depois baixar. Eu acho que eu vou fazer uma experiência aqui. Eu vou gravar, eu vou fazer algumas coisas ao vivo. Eu gosto também de estar assim, de ver as pessoas comentando, compartilhando coisas comigo aqui. A gente tá conversando. E depois eu baixo o vídeo lá no YouTube, né? Na Voadora do Dia. Eu não vou fazer 2 vídeos que eu não sou obrigada a nada. Aí, o santuário, né? O que seria esse santuário? Olha, mas a energia voltou com tudo, né? Vocês perceberam? É isso. Gratidão. Que estamos movimentando. Eu li um livro, comentei também sobre isso há muitos anos atrás, que chama O Método Silva de Controle Mental, e o nome do autor é José Silva. É um livro bem antigo, sabe? E aí, nesse livro, ele ensina a técnica da tela mental e ensina a técnica do santuário. Eu não lembro mais muita coisa porque faz muito tempo. Então, o que seria esse santuário? O santuário é você criar na tua cabeça, literalmente, um lugar em que seja só seu. Entende? Então, você vai fazer o quê? Você vai, no momento que você estiver de boa aí, né? Eu também escolho leveza, alegria e diversão na minha vida. Sempre. Esses sempre vão ser as minhas escolhas. Aí, quando você estiver de boa, você imagina um ambiente que você se sente bem. Tipo, pode ser na natureza, sabe? Pode ser na natureza. Pode ser uma floresta, um campo de flores, pode ser uma praia, pode ser a montanha, pode ser a neve, pode ser, sei lá. Ou pode ser um lugar que você, quando vai, um lugar fechado, um espaço, um ateliê, sei lá, que você adora aquela energia de lá, que você gosta da decoração, um negócio parece que te acolhe, sabe? Então você imagina o lugar que você se sente bem e você coloca ali o que você quiser, você cria o teu canto. O teu canto. E mesmo que seja um lugar que que pessoas frequentem, por exemplo, naquele momento em que você tiver com isso na tua cabeça, criando na tua cabeça, ele vai ser só seu. E acredito também que com o tempo você vai aperfeiçoando isso e pode até mudar, entende? E aí, o que é legal, quando eu criei pra mim, me veio praia na cabeça. Aí sabe como que é? Eu vou contar pra vocês como eu criei o meu cantinho, o meu santuário. Demorou muito pra eu gravar essa palavra santuário, sabe? Eu falava o meu canto. Então, assim, eu comecei a imaginar uma praia. E a praia que eu imaginei é uma praia curta, ela é pequena. Entende? Porque é uma praia particular, é só minha. A areia é bem branquinha, a água do mar é bem azul. Aí, assim, tipo, de um lado eu vejo umas montanhas com vegetação e tem uma passagem para a floresta, tá, gente? Porque isso aí, no meio do caminho, no decorrer do tempo eu fui criando isso. Do outro lado são rochas, assim, tipo, é lá, porque eu já fiquei lá em cima também, sabe? Na rocha, olhando aquela cena de lá de cima. É muito louco, porque a gente vai treinando também o poder de visualização, né? A gente vai treinando a visualização, a imaginação, né? Vamos dizer assim. E para mente, gente, para nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real e o que você está imaginando. Para ele tudo é real. Então, quanto mais intensidade você colocar ali, quanto mais emoções, sentimentos e quanto mais detalhes você tiver ali, mais ele vai entendendo que aquilo realmente ele existe. E ele existe, né, gente? Só que ele tá numa outra dimensão, né? Hoje eu penso assim. Aí ele está dizendo aqui, eu participo de um grit assim mesmo. Cada um tem um espaço seu. O meu é um mar. Um grupo. Ah, tá, um grupo. Eu ia falar, o que é grit? Um grupo, é isso. E aí, eu quis criar junto com essa praia, eu quis criar um outro lugar, uma outra coisa. Então, sabe assim, sabe a casinha do filme A Lagoa Azul? Gente, a minha praia é a Praia da Lagoa Azul. Depois que eu criei, que eu fui me ligar nisso. Eu falei, eu criei a Praia Azul pra mim. Só que ela é menorzinha, né? A Praia Azul parece que ela é mais extensa do filme. Mas eu tenho uma casinha, que ela é feita de coisas da floresta ali, da natureza. Só que dentro dela tem coisas que não é da natureza, né, gente? Tem cortina, tem uma cama, tem flores. Esses dias atrás eu entrei lá, tipo, eu imaginei, né, que eu estava lá.
E fazia muito tempo que eu não visualizava isso. E eu vi teia de aranha, cara. Olha que louco. Eu vi teia de aranha, eu vi areia em cima de tudo. Vaso de planta morta, flor morta. Olha que interessante. Aí eu dei aquele trato, sabe? Varri, limpei, tirei o pó. Eu troquei a planta, sabe? Dei vida de novo pro lugar. Então, nessa época que eu criei isso, foi uma época que eu estava fazendo meditação. Meditação não é meditação a palavra, gente. É mentalização. E o que, que é mentalização? Eu deitava, eu entrava em nível alfa, que é um nível de relaxamento. Hoje em dia, para eu entrar em nível de relaxamento, eu consigo muito rapidamente, porque eu já fiz várias vezes, né? E eu faço assim, eu imagino sempre eu estou descendo uma escada. Eu sempre imagino eu descendo uma escada. Então, conforme eu vou descendo a escada, eu vou entrando em nível de relaxamento. E quanto mais longa a escada, quanto maior a escada, mais profundo eu entro. E tem vezes que eu entro muito rapidamente, dependendo da situação. Depois eu vou contar uma história aqui, que eu lembrei. Então, eu fazia assim, eu deitava e aí eu ficava criando na minha cabeça coisas que eu queria para minha vida, entende? Eu ficava projetando, como se eu estivesse encenando ali coisas. Então, ali era uma mentalização que eu fazia. E isso eu comecei a fazer com pessoas, para pessoas. Eu não tinha feito curso de Reiki nessa época ainda. Eu não tinha curso de nada, né? Eu só tinha o conhecimento, eu tinha curso assim, tipo de parapsicologia que eu tinha feito na adolescência, eu tinha lido muitos livros. A minha mãe, quando ela entrou nesse mundo, ela ensinou esse caminho pra gente. Então ela tinha muitas fitas, cassetes, abafa a idade, entendeu? Abafa o caso. Muitas fitas com relaxamentos mesmo conduzidos. E eu adorava fazer. Eu sempre gostei. Então eu sabia mais ou menos como que tinha que fazer. E aí, o que eu fazia? Eu deitava, eu fazia essa coisa de descer na escada, mas eu sempre me imaginava lá nessa praia. Eu fazia lá na praia, entende? Eu imaginava lá. Aí eu imaginava, às vezes, uma esteira no chão e a pessoa deitada ali. E eu ali, trabalhando, como assim trabalhando? Cara, eu não sei explicar. É o que vinha na minha cabeça, sabe? Teve uma vez que eu imaginei, eu pegava a areia do mar com água, mas não, quando eu tirava do mar, não era a areia do mar, era uma tipo de uma argila, sabe? E eu passava assim em cima da barriga da pessoa que eu tava ali trabalhando, né, energeticamente. Uma outra vez vi a outra pessoa deitada e eu comecei a colocar umas pedras coloridas na pessoa e eu não sabia nem o que era chakra nessa época, gente. E depois, quando eu vi na internet, eu tinha colocado as cores que é exatamente nos lugares dos chakras e nas cores da sequência que eles colocam ali, né? Das cores que cada chakra tem, sabe? Oi, Bel. Beijo. E aí eu lembro que um dia meu marido falou, e assim, toda vez que eu fazia isso, eu contava pro meu marido, porque eu gostava, eu queria compartilhar com alguém o que eu tinha vivido, o que eu tinha vivenciado, as coisas que tinham aparecido pra mim, aparecer, sabe? E ele não acreditava nessas coisas não, nessa época. Mas eu sempre começava o assunto assim, ó, eu sei que você não acredita, mas eu quero contar pra alguém. E aí eu contava pra ele, né? Tudo isso, e aí um dia ele falou assim pra mim, caramba, você é tanta coisa que você vê, né? Ele falou assim, que você imagina. Eu acho que você traz isso de outras vidas. Ele falou, porque da onde que você tira esse negócio de mexer com argila, dessas pedras, desses cristais? Eu falei, então, não sei, cara, não sei, deve ser. Entende? Então, então eu fazia isso. Depois quando eu fiz o curso de Reiki, que eu comecei a enviar Reiki à distância, e vou dizer aqui já, se você sabe o que é Reiki, que é uma energia universal, é uma técnica universal japonesa. Só que para você poder trabalhar com ela, você tem que passar por uma iniciação. Eles ativam símbolos, né? Que dizem que que esses símbolos já existem dentro da gente. Eles só vão ativar esses símbolos. E aí quando a gente desenha no ar os símbolos, e a gente tipo como se a gente estivesse puxando essa energia do universo. Tá? Essa é a filosofia do Reiki. E a gente trabalha com a energia das mãos. Hoje em dia, eu penso assim, cara, a energia universal tá aí, sabe? Ela tá aí. E cada dia mais eu tenho consciência de que o que conta de verdade, o trabalho que a gente vai fazer energético, é a nossa intenção. Entende? E aí no Reiki,
a técnica que eles ensinam para a gente fazer um trabalho à distância, se a pessoa não está comigo, como é que eu vou trabalhar energeticamente nela se ela não está comigo? Aí tem pôr a mão no joelho, uns pontos do joelho, e eu pensava assim, o que tem a ver com a carça, gente? Na minha cabeça não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, é como eles ensinam. Ou você pega uma almofada, ou você pega um bicho de pelúcia, um urso, sei lá, um boneco, sabe? Aí eu pensei assim, bom, se eu posso fazer no meu joelho e a pessoa vai receber essa energia lá do outro lado, então eu vou fazer uma experiência, porque eu sou dessa, sabe? Tudo que falam pra mim quando que não pode ser feito à distância, eu falo, não pode? Peraí, vamos ver se não funciona. Entende? Eu vou e testo. E aí eu comecei a fazer isso. Então, como que eu imaginava? Eu ia lá no meu santuário, na minha praia, lá eu escutava o barulho das águas, do mar, sabe? E o interessante é que se eu fizesse isso de dia, obviamente que eu via a praia durante o dia com sol. Se eu fizesse de noite, para mim é um pouco mais desafiador imaginar um ambiente de dia se eu estou fazendo algo que é à noite, é minha cabeça, sabe? Então, como que eu fazia? Eu imaginava aquelas tochas iluminando o lugar. E eu sempre imaginava a pessoa na maca, ali na areia. Ela estava na maca. E eu aplicava o reiki nela nos pontos que a gente aprende. Exatamente, só que mentalmente. Entende? E funcionava super. Porque a energia é energia, cara. E aí, as pessoas que ensinam o reiki, que dão cursos de reiki, elas dizem, a sintonização, a iniciação, que eles chamam de iniciação, não pode ser feita à distância. Eu fiz o módulo 1 e 2 presencial. E depois eu comecei a procurar na internet cursos de reiki de graça, porque eu não tinha grana para pagar. E eu achei 2 pessoas que davam curso de reiki de graça. E aí eu fui desde o módulo 1, cara. A catarse. Catarse é a limpeza que a gente faz quando a gente começa a mexer energeticamente no corpo da gente. Então, tipo assim, dá diarreia, dor de barriga, dor de estômago, dá piriri, dá cólica, o corpo fica ruim, dá gripe, tudo. Pipoca o corpo. Quer dizer, cada um tem uma coisa. E tudo isso que acontece quando você começa a mexer energeticamente no teu corpo é a limpeza, que eles chamam de catarse, mas é limpeza, tá? Que o corpo tá fazendo. Eu tive uma limpeza, uma catarse 10 vezes pior do que quando eu fiz presencial, tá? Porque eu pensava assim, a iniciação não pode ser à distância porque a pessoa tem que tocar na cabeça da gente. E de fato, o que ela está ativando é a glândula pineal que nós temos aqui. Que diz que é a glândula que é conectada com um Deus, eu acho, uma coisa assim. Cara, ela toca a minha glândula de verdade? Não, ela toca a minha cabeça. Na direção aonde, teoricamente, é a pineal. A pineal, sabe quando você passa a mão na cabeça, você sente uma ponta, tem uma partezinha que parece que é mais altinha. Pelo menos na minha cabeça, assim, parece que eu tenho um galinho aqui. É aí. Então eu falei, cara, a pessoa não toca minha pineal, ela só toca a minha cabeça. E funciona. Então eu comecei a fazer essas coisas à distância. E aí quanto mais eu fazia, mais eu ficava boa no negócio, entendeu? O negócio ia ficando bom, porque aí começou a aparecer coisas pra mim. Tipo assim, eu tava fazendo um negócio na pessoa, aí eu via seres, tipo assim, eu via seres de luz. Aí eu via a pessoa se desdobrando ali, tipo, saindo vários, como se fossem vários espíritos dela mesmo, saindo, sendo trabalhado. Cara, ó. Não é uma regra se você quiser trabalhar com isso, se você quiser fazer a experiência. Cada um vai ter uma experiência diferente, às vezes você não consegue ver nada. O que eu quero dizer é que esse santuário, você pode usar inclusive para atendimento se você fizer coisas à distância. Porque eu penso, na minha cabeça, no meu ponto de vista, é que se você tem um lugar que você sempre vai para esse lugar mentalmente, você consegue se conectar mais com a pessoa, porque é um ambiente que você já conhece. Se você faz coisas à distância para alguém, por exemplo, cada vez que você deita lá, ou que você fecha os olhos, você tem que ficar imaginando onde é que essa pessoa vai estar. Como é que você vai fazer isso, sabe? Eu não sei nem se você faz, mas assim, é uma dica. Se você não faz, faça uma experiência. É muito gostoso e dá muito resultado, cara. Porque o trabalho energético é energia. Energia não tem tempo, não tem espaço, dimensão, realidade. Eu falei isso ontem.
E ficou muito mais forte em mim ainda quando eu ouvi essa questão. Tudo bom, querido? Eu vi, quando eu descobri não, quando eles falaram que não podia ser feito à distância, só que o próprio reiki, o nível 2 do reiki, eles ensinam um símbolo, que é pra gente enviar reiki à distância. Então, por que a iniciação não pode ser à distância? Gente, tá brigando mesmo. Tá brigando, peraí. E você sabe que antes de eu ter essas técnicas, antes de eu aprender essas técnicas, quando eu via vizinho brigando, eu me sentia mal, sabe? E me dava uma palpitação. Aliás, eu não gosto de ver ninguém brigando. Eu fico... dá um negócio ruim no meu corpo. Eu falava assim, ó, Deus te ama e cuidará de ti. Era só isso que eu falava. Deus te ama e cuidará de ti, Deus te ama e cuidará de ti, Deus te ama e cuidará de ti. Porque eu aprendi também em alguns dos livros que minha mãe me emprestou, que eu li, falava sobre isso. E, cara, era quase que instantânea a mudança de energia e a pessoa parava de brigar. Vocês perceberam aqui? O que eu fiz? Eu tenho, né, cursos de reiki. Então, eu joguei um reiki neles lá. E como que eu fiz? A outra coisa que eu tô ensinando pra vocês agora, hein? Se você não sabe o que é reiki, não tem reiki, não precisa. Você imagina a energia na tua mão assim, ó. E você imagina essa energia como uma rede. É assim que eu faço. Sabe a rede de pesca? Dá uma esfregadinha aí. Ó. Aí, eu imagino essa rede e eu faço assim, ó. E eu jogo a rede de energia. E eu imagino essa rede caindo em cima das pessoas. Entende? Pode esperar que daqui a pouco já vai amenizar isso. Entende? E é isso. Então, Jesus te ama e cuidará de ti. É isso, cara. A gente usa o que a gente tiver. Se você não tem técnica nenhuma, o que vier na cabeça de você fazer, sabe? Funciona, sempre funciona. Sempre vai funcionar. E aí, fazendo essa... Eu quero contar agora, tipo, uma coisa que eu... O que foi que eu ia falar mesmo? Eu já esqueci. Que eu falei, eu quero contar que eu lembrei de uma experiência minha. Ah, lembrei. Antes de falar. Treinem criar o santuário de vocês, gente. E se você não trabalha, nem trabalha com isso, não faz ideia do que seja, sabe? Não trabalha com energia nem nada. Você... Ô, filho, não se mete, não. Não se mete, não. Relaxa, filho. Vai ficar calma aí. Perceberam a energia aqui, ó? Meu coração já foi já querendo pular o muro. Ah, gente, coisa do ao vivo, né, cara? Bora aí, gente. Todo mundo mandando essa energia pra essas pessoas. Que tem essa energia aqui. Bora. Todo mundo comigo. Faz comigo, gente. Imagina a rede de energia e joga em cima deles. Uma rede de energia. Se você tem reiki, joga o chokurei em cima deles. Sabe? Joga o chokurei em cima deles mesmo. Que é um símbolo do reiki. Cria um santuário. Se você não trabalha com isso, mas você quer fazer, de vez em quando você quer ficar de boa, tipo, se você quer, sabe, tá ali, dar aquela tranquilizada, aquela relaxada, faz isso pra você, entende? Porque nessa época que eu fazia, eu não trabalhava, mas eu não trabalho com isso de fato, sabe? Mas eu fazia pras pessoas. E aí, eu tinha um primo que ele tinha esquizofrenia. E eu vivia fazendo isso com ele. Era um momento que assim, a pessoa com a esquizofrenia, ela é uma doença que ela não é física, não é patológica, ela é espiritual. Então, a pessoa meio que se desconecta do corpo. Por isso que as pessoas que têm esquizofrenia, elas ouvem vozes, ela tem horas que elas falam que não são elas falam que elas têm outro nome, que elas falam que a televisão fala com elas. O meu primo tinha muito isso. Ela, sabe, sai andando, meu primo saía andando, e aí... Ele morava nos Estados Unidos, então lá ele parava, só que o telefone dele ele gravava na cabeça, ele tinha o número do telefone. Quando ele, tipo, caía a ficha dele, que ele tava, quando ele voltava pro corpo dele, literalmente ali,
Ele tinha andado quilômetros a pé, não sabia onde estava. Aí ele parava em qualquer posto de gasolina, ligava pra minha tia, sabe? Às vezes a minha tia chamava ambulância, sabe? Foi assim, é tenso, né? A família viver isso. Então eu fazia. E segundo a minha tia, toda vez que eu fazia essas mentalizações com ele ficava mais calmo. Ele ficava mais ele, sabe? Porque eu conversava com ele na essência. Eu conversava com a alma dele, com o espírito dele. E cada vez era uma experiência, sabe, bem interessante. A gente conversava, ele falava que ele não queria voltar. Sabe uma coisa assim? Eu falava, você tem que voltar pro teu corpo. Ele falava, eu não quero. Sabe? Umas coisas assim, bem doidas. E aí, um dia, eu sempre chamava... O meu pai tinha muito amor por esse sobrinho, sabe, dele? Eles tinham uma conexão muito forte. Ai, te me emocionei aqui, hein? E muitas vezes eu chamava meu pai, sabe? Quando eu ia fazer essas meditações, essas mentalizações pra ele, pro meu primo. E um dia era um domingo, eu tava na sala e eu tinha falado pra minha tia que eu ia fazer. Eu vou fazer uma mentalização hoje, mas eu espero acabar o Fantástico. A loucura, né? Eu assistia TV aberta naquela época. Eu falei, espera acabar o Fantástico, que assim que acabar eu vou fazer. Ela falou, tá bom. E aí eu tava no sofá, e eu sei lá por quê, né, gente? Tava viciada ali no Fantástico, e aí eu pensava assim, na hora que acabar o Fantástico eu vou. Aí ficava assim na minha cabeça, vai agora. Vai agora. Vai agora, sabe assim? Aí eu dei um pulo do sofá assim, meu marido falou, o que foi? Eu falei, eu vou fazer isso agora porque tem uma voz na minha cabeça. Vai agora, vai agora, vai agora. Eu deitei na minha cama, gente, e normalmente eu fazia esse processo que eu tô falando pra vocês. Eu respirava 3 vezes profundamente pra relaxar. E eu desci uma escada, sabe? Porque aí eu ia entrando no nível alfa, entrando no relaxamento e começava a fazer o trabalho ali. Eu deitei na minha cama, mas não deu tempo nem de respirar, cara. Eu já comecei a ver um monte de coisa. Meu pai já apareceu pra mim, meu primo já apareceu pra mim, sabe assim? Ou seja, era um negócio que eu tinha que fazer naquele momento. Porque quanto mais você fizer, quanto mais você trabalhar isso, se você tem interesse por esse assunto, mais afiado você vai ficar. Mais presente você vai ficar, mais conectado com a espiritualidade você vai ficar. E mais contribuição para as pessoas você pode ser. Entende? Oi, Pati. Perceberam que a energia já... Gente, gratidão, vocês todos, viu? Funcionou. Entende? Então, é isso que eu queria contar. Eu não sei se alguém quer contar alguma coisa, quer falar alguma experiência. A minha prima Belkis está falando aqui, ó. Aprendi com a amada Ivone, sua mãe linda. Porque a minha mãe já ensinava isso, né? Quando a gente era criança, ela botava todos os sobrinhos assim para dormir. Quando a gente dormia tudo, para cada avó, que dormia todo mundo na sala, todo mundo no quarto, porque a casa era pequena. Ela botava todo mundo deitado, a gente era tudo criança. E ela falava, todo mundo respirando, né? Eu não sei se na época ela não falava isso, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Ela não falava isso, mas ela fazia a gente respirar. E aí ela falava tipo, frase e a gente tinha que repetir. Não, ela falava assim, ó. Meu corpo está pesado, relaxado e pesado como chumbo, ela falava. E aí a gente era criança, a gente repetia. Todo mundo de olho fechado. E ela falava, meus braços estão relaxados e pesados como um chumbo. Cara, não tem criança que não durma quase que instantaneamente com isso daí, né? Hashtag fica a dica se você tiver filho que tem dificuldade para dormir. Entendeu? Gente, então hoje eu fui fazer isso. Eu vim ensinar vocês o santuário. Criem o santuário de vocês. Usem o santuário de vocês. E o meu santuário, ele tá ali, como eu sempre falo. Como eu já falei, né, aqui, eu tava sempre ali quando eu vou lá. E aí, no decorrer do tempo, quando eu comecei a trabalhar mais com o reiki, tinha momentos em que eu imaginava a pessoa na praia, mas parecia que não tava encaixando ali, sabe? Não sei, não tava encaixando. E aí, eu me imaginava num lugar com cachoeira, com vegetação. Eu sentia até o friozinho do lugar, gente. É muito louco. Eu sentia até aquele friozinho. Ali eu sentia que... Ou seja, então assim, aquela pessoa naquele momento, ela não estava precisando da energia do que estava ali na praia. Era a energia da floresta, entende?
É tudo louco. Eu falava assim, gente, é tudo loucura da minha cabeça, né? Eu falava assim, pra mim que justificar essas coisas. Mas muitas vezes eu contava para as pessoas depois o que tinha acontecido, o que tinha aparecido pra mim, né? E elas confirmavam de alguma forma, depois, ou depois elas iam dar os relatos que elas se sentiam bem, que elas se sentiam mais calmas, mais tranquilas, sabe assim? A minha prima falando aqui, ó. Aprendi a técnica do copo d'água com ela também, encontrei um objeto perdido como mágica. É verdade, não lembrava disso mais, gente. Minha mãe fazia isso. Minha mãe é bruxa, a minha mãe é a bruxa que iniciou a todas nós. Ela, quando a gente perdia alguma coisa em casa, eu não sei onde que ela aprendeu isso, não. O que ela fazia? Ela ia fazer a meditação, a mentalização, igual eu tô falando que eu fazia. Ela colocava um copo d'água do lado da cama, acho que era isso que ela fazia. E ia lá e relaxava, sabe? E conforme ela relaxava, vinha na cabeça dela o lugar onde que estava a coisa. E ela sempre achava. Aí as pessoas começaram a pedir para ela fazer. Ah, Ivone, eu perdi tal coisa. Vem aí para mim se você descobre onde que tá. Entendeu? Gente, quando a gente entende que nós somos mágicos, que nós temos esse poder, todos nós temos. Você não precisa pedir para o outro fazer para você. É que você não confia no teu potencial. Você não confia na tua magia. Mas ela existe. Entende? Você só precisa treinar. Tudo na vida da gente é treino. É uma frase que eu falo muito também, já contei para vocês. Ah, Patrícia, eu lembro quando você fez isso no dia em que achávamos que a Márcia ia morrer naquela noite. Esse negócio de mentalização, eu fazia muito também. A minha prima teve um acidente seríssimo no hospital que ela trabalhava e ela ficou em coma. Eu fiz várias vezes e em alguns momentos também ela não queria voltar não, sabe? Mas enfim, de alguma forma ela não estava na hora dela ainda, ela escolheu ficar, né? É muita história, muita experiência que foi acontecendo naquela época lá, muitas mágicas aconteceram, entende? Não dá para ficar falando aqui. Mas de repente posso contar, né, picadinho assim. Então é isso. Treina a sua magia, porque ela existe, tá? Nós todos temos o mesmo poder. E uns mais, outros menos. Não é que tem mais poder ou menos poder. É que são pessoas que treinam mais. E tem aquelas pessoas que não treinam nunca. E tem as que treinam mais ou menos. Tipo, sou eu. Entendeu? Mas escolho aperfeiçoar mais, porque, cara, esse universo da energia, da espiritualidade, das entidades, eu gosto muito, muito mesmo. E é isso, tá bom? Esse é meu ensinamento hoje. Quem entrou depois, se quiser depois, vai ficar gravado aqui. E eu vou pôr no YouTube como voadora do dia, tá? Porque eu escolho continuar colocando os vídeos lá. Eu sei que teve gente que ontem foi direto no YouTube e não achou a minha voadora lá. E aí achou no Instagram. Então eu vou continuar fazendo aqui. Eu gostei dessa experiência, vamos ver quanto tempo eu vou fazer também. Não vou falar que vai ser para sempre, não. Para sempre é muito tempo, né? Tá bom, amores? Então, um lindo dia, já percebi energia diferente. Tanto aqui agora, quanto no geral, né? Hoje tá uma energia mais leve. Então, vamos manter essa energia. Vamos usar essa magia que a gente tem dentro da gente para mudar o nosso dia, gente. Para mudar o nosso humor, nossa energia. A gente tá tão acostumado com a energia do pesado. Sabe a zona de conforto? Que não tem nada de confortável, mas a gente já conhece, então a gente fica lá. A energia pesada é a mesma coisa. É uma coisa que não é gostosa, não é nada confortável, mas como a gente conhece, a gente escolhe se manter nela. Aí quando você experimenta um pouquinho de uma energia leve, você fica assustado porque você não está acostumado, você não está habituado a ter uma leveza na sua vida, você corre criar problema na sua vida e você corre criar situações para que você volte para aquela energia do pesado. Como pode melhorar, né? Tá bom, amores? É isso. Beijo. E amanhã eu volto. Fui!